A velha guarda é uma aventura, um passeio no tempo, no da Luz Marina Crato e no meu, Cristina Costa e Silva, e nos dos convidados que vão passar por aqui. Pessoas que não estão mais na ribalta, que encostaram as canetas, os microfones, os votos, as decisões políticas, os investimentos que se fizeram na Madeira durante as últimas décadas. Foram pessoas que marcaram o seu tempo e que vão marcar as quintas-feiras, aqui na TSF. Velha Guarda, o novo podcast alojado nas plataformas do Diário de Notícias, começa hoje e começa com Marina Freitas Crate. Luz Marina Crate, peço desculpa, eu já te conheci Lisboa também tem tantas freitas. versões, Também exatamente. tem freitas. É assim, Marina, quem és tu? Diz lá aos ouvintes, relembra lá aos ouvintes quem és tu. Ahm, eu nasci em 64, sou Luz Marina Crate e tenho um percurso ligado ao jornalismo com a Estação Rádio da Madeira como um ponto de partida. Depois fui para o Jornal da Madeira, mais tarde RDP e RTP Madeira, onde fiquei mais anos. Não segui o meu percurso em linha reta. Fiz algumas mudanças e fui procurar outros desafios fora da ilha. A imigração está no meu álbum de família, sobretudo na Inglaterra, o país do meu pai, tendo depois ido para a Austrália e mais recentemente, e já lá vão 17 anos, abracei outros projetos ligados à hotelaria na Alemanha. Tive sempre uma ligação à escrita, nunca deixei de escrever, participei em jornais tanto na Suíça como na Alemanha, portanto o jornalismo manteve-se na minha vida e depois publiquei também duas obras e fiz parte de algumas coletâneas da diáspora. Entretanto, estou de regresso, tenho alguns projetos na manga, este é um deles. E tu, Cristina? Eu nasci em 1972, comecei como repórter e locutor em 1990 na Rádio Clube. 2 anos depois entrava no Diário de Notícias como colaboradora do desporto e da revista, continuando a fazer rádio na extinta M Rádio, que era a frequência, o FM da Rádio Madeira, e depois na Uhum. RJM, quando ingressei no Jornal da Madeira em 1994. Em 2014 e durante 10 anos fiz assessoria de comunicação em várias empresas e instituições públicas e há 3 meses voltei a ter o título de jornalista profissional. Escrevi 10 livros, a maioria sobre as Ilhas Selvagens e as Forças Armadas Portuguesas, áreas que acompanhei durante quase 30 anos, enquanto estive no jornalismo e durante a minha fase de assessora de comunicação. Bom, mas esta é a velha guarda, como dizíamos, o novo podcast alojado nas plataformas do Diário e que começa hoje com o Juvenal Xavier. O jornal dispensa apresentações e nem o facto de há vários anos ter, como ele próprio Estou diz, assim tão dispensado, é? não, podes já dizer, mas eu queria falar um pouquinho de ti para que as pessoas fiquem a conhecer. Dispensar é por de lado. Não, tu não dispensas apresentações. Nem o facto de ter deixado o jornalismo há alguns anos o torna menos conhecido, ninguém o esquece. A sua voz é inconfundível e o Juvenal Xavier fez-nos companhia durante muitos anos, décadas, nas ondas da rádio. Foi uma presença constante que marcou, sem dúvida, várias gerações de ouvintes, sobretudo da RDP Madeira. Muitos poderão dizer que o seu nome está inegavelmente ligado ao futebol, aos relatos. Tinhas até a alcunha eras tu que falavas muito no Caldeirão dos Barreiros. Caldeirão dos Barreiros, que nasceu no dia 15 de maio de 1977. Olha, um dia depois fazia anos, mas também já tinha nascido, também sou da velha guarda. Mas não fui só no relato da bola que o Juvenal se destacou, há um percurso anterior que vem já dos tempos de estudante do liceu, quando tu começaste com as tuas primeiras tentativas, participações em radionovelas, no posto emissor do Funchal e passaste também pela Estação Rádio da Madeira. Fui na emissora nacional, no entanto, que deste, fui para aí que deste o grande salto e foi através, portanto, começaste, não se pode dizer que começaste, se ingraste mais e consolidaste a carreira e foi por concurso nacional. Queres falar disso? Como é que tu, um miúdo da Costa Norte, saltas para a emissora nacional em Lisboa? Como é que isto acontece? Bom, era uma vez um rapazito Um que rapazito.
que nasceu no sítio da Levada Grande do Porto de Muniz e, claro, havia muito tempo livre e os meus pais, por sorte, tinham uma telefonia, Uma telefonia. que era raro lá na freguesia. E como não havia eletricidade, as telefonias eram adaptadas para serem ligadas às baterias dos automóveis. Olha, Hum, lembro só uma dessa, questão de não me lembro. imaginação, questão de imaginação. Portanto, esse rádio chegou a casa, eu teria talvez 6, 7 anos, a grande novidade, não é? E eu ficava horas e horas a fio, a ouvir, quer a emissora nacional, quer o Rádio Clube Português, porque na Costa Norte a captação era excelente. Era melhor que no Funchal, se calhar. Não, no Funchal Não havia. não. Tínhamos o Porto Emissor do Funchal e a Estação Rádio da Madeira, mas com as antenas viradas mais para a costa oeste, Ah, onde havia o maior fluxo de imigração. E depois era o espetáculo à volta da telefonia. As pessoas, ao fim da tarde, eu lembro, ou vinham ouvir as notícias, ou vinham ouvir o terço, e portanto eu comecei a ouvir aquele mundo novo. Eu recordo-me perfeitamente de me ter apaixonado pela voz da Carmen de Loures, porque a emissora nacional tinha um teatro radiofónico de grande qualidade, me recordo de grandes atores, hoje que não se fala deles, como o Álvaro Banamor, Igrejas Caeiro, ao Fernando Corrado Ribeiro e essa gente toda. Portanto, eu ganhei esse vício, esse bichinho, aí para os 7, 8, 9 anos, e fui andando, e quando chega a altura de vir do campo para a cidade, ias para o liceu. pois, por na altura havia campo e havia cidade. E não havia via rápida, nem telemóveis, nem internet. Portanto, E era uma e, aí- dicotomia muito grande. e ainda não estava concluída a estrada entre São Vicente e o Porto Muniz. Estavam, digamos, a calcetar Quantas horas a é que estrada. levavas do Porto Muniz Portanto, na altura até ao Funchal? pelo sul eram 6 horas. E era um acontecimento ver ao Funchal. E as pessoas traziam tudo embalado de alguma coisa, galinhas inclusive, vomitavam no autocarro. Aquilo era. Era uma grande festa vir à cidade. Essa estrada estava a ser construída no início dos anos 40. E é curioso porque no Porto Muniz, no norte, não era hábito comer-se milho cozido. E esse prato é introduzido pelos calceteiros que traziam consigo um cozinheiro. E nós ficávamos admirados que a hora do almoço era sensivelmente às 10 horas, almoço às 10, jantar por volta das 3, o almoço era aquela papa. E as pessoas não conheciam aquela forma de cozinhar o milho. Olha, é incrível. Portanto, nem se cozinhava o milho, e como havia uma forte onda de imigração, sobretudo a partir dos anos 50, não havia quase homens na terra. As mulheres é que trabalhavam na terra. Daí que as mulheres no norte não bordavam. As bordadeiras eram sobretudo As do mulheres do norte sul, trabalhavam sobretudo na terra, na claro, terra, agricultura. que os homens Lá não imigravam. estavam. Os homens imigravam, portanto, quem trabalhava na terra eram as mulheres. E os miúdos mal acabavam a quarta classe. Começavam a ajudar na lavoura. A verdade é que tu há um dia que vais para o Funchal, do Funchal para Lisboa, como é que aconteceu esse teu salto para a emissora nacional? Deixemos a tua adolescência e vamos andar um bocadinho mais para a frente. Andar para trás, andar para trás não é o meu feitio, porque andar para trás não é caminho, não é? Só temos aqui 55 minutos. Contar as tuas experiências. Ele tem imensas histórias giríssimas para contar. Não dará os 10 cantos dos Lusíadas. Mas olha, tu vais por concurso público, portanto, tu tiveste de concorrer com muita Não, mas, gente para entretanto, conseguir ficar venho para o na liceu. emissora Não é? nacional. Mas antes disso, venho para o liceu. E o liceu tinha um programa de meia hora ao sábado na Já estação são os Rádio da primeiros Madeira. passos na rádio. A Mocidade Portuguesa tinha um programa no posto emissor do Funchal. Portanto, eram vias de acesso à rádio. E a Mocidade Portuguesa também tinha um caderno, o Diário de Notícias, que era outro meio de chegar também ao jornalismo.
e os diretores atentos iam pescando aqui e ali Os aqueles caça-talentos. Era que caça-talento. mais se destacavam. Disse, tem E jeito. e há um pormenor, não é criticar as gerações, cada geração é a sua geração. Na altura, era moda fazer programas na rádio, mas quem sentia que não tinha jeito, auto-excluía-se. Sim, Senão era gozado ali no Apolo e arredores. não era E ainda não fácil. havia redes sociais. Imagina, Para haver bullying, Havia. cyberbullying. quer dizer, não havia redes sociais, mas E entretanto, claro, eu entro para esses programas estudantis e dá-se também a possibilidade de fazer parte do elenco do teatro radiofónico, das produções da HC, que eram da Helena Paula e do Carlos Velosa no posto emissor do Funchal. é isso. Havia os veteranos, como o Armindo Abreu, o Manuel Correia, Helena Paula, Carlos Velosa, e depois havia os morangos, os moranguitos, o Ramos Teixeira, eu, a Maria Carlos, e entretanto, a partir de 1966 eu já entro para os quadros da Estação Rádio da Madeira. Obviamente que fiquei com o horário menos qualificado, que era o da música pedida, porque os veteranos fugiam da música Daquele pedida. programa. Olha, já que falas na música pedida, e eu sei que só temos 55 minutos e nós temos que avançar, mas há coisas Já tivemos que não 55 se minutos. pode. Já Sim, tivemos. já tivemos. A música pedida, de facto, aquilo era um doce. Era uma coisa, claro que quem era profissional não queria fazer, eu cheguei a fazer porque era uma A pequena, Fátima não é? Gouveia também fez muitos Pois. anos. E a Portanto, Fátima aquilo Lino. calhava-nos a nós, aos que não tinham ainda o estatuto, não é? Claro. Mas Não há eram coisas morangos tão ainda, giras. não é? Tu tens alguma história que te lembres? Não, Eram as tantas. pessoas vinham ao Pio dos Barcelos deitar a música. Deitar música, a expressão era Pagavam, era deitar. assim, não era muito caro, mas eu recordo que as pessoas No pagavam. início desta estação Rádio da Madeira eram 12 escudos, 50 centavos. Na minha altura já andaria para os 5 escudos. E as pessoas iam lá deitar música. E depois o estúdio tinha assim um vidro muito grande. Aquelas pessoas olhavam e viam um miúdo, estavam à espera de uma pessoa aí com 50, 60 E um anos, miúdo vir ali baixo, fazer. gordo, não sei quanto. Vinha lá o miúdo, achavam piada, até traziam ofertas. E recordo perfeitamente E histórias tão quando, giras. por exemplo, o marido fazia anos. Sim, geralmente era aniversários, casamentos. E então a senhora Dona Maria, sítio da Massapês, Da Panasqueira, em sítio Câmara da de Lobos. Panasqueira, não sei E quanto, não aqueles sei sítios quanto, mais. vai dedicar ao seu marido o disco que está aqui, mas não é para ti. Havia histórias do género, é para dedicar à minha sogra. Uhum. E então, e o tema quero ver. O locutor tentava sempre, porque as pessoas, aquilo era sem filtros, não é? As pessoas falavam, Mas os gostavam locutores mais do posto sotaques. emissor. Era Os muito, mas locutores, era muito original, os locutores do era posto giro. emissor contavam mais uma historiazinha. Nós Na éramos rádio mais não cedo. era nem tanto. E, entretanto, como eu já entrei para o sexto ano, a meio, digamos, daquela música toda, eu metia para as minhas colegas mais queques. As Sim. minhas colegas E mais às vezes queques. nem faziam anos, porque às vezes, Sim. na minha altura, nós chegámos a inventar, alguém que conhecíamos, que não fazia anos nessa data, mas como ninguém tinha telefonado, já devia ser na altura em que as pessoas já não iam, já não pediam tanta música pedida, e então nós inventávamos, e depois a música era a música que nós chamamos os Pimba. Quando eu era seminarista, creio, O sétimo-ministro. sétimo-ministro éramos Sétimo-ministro. 114. Pois. Hoje serão uns Já 6 tinhas ali mil, uma panóplia. talvez. Portanto, aquelas colegas minhas mais que se metia de vez em quando aquelas disco, o Teixeirinho, ou coisa assim do Teixeirinho. género, e no outro dia elas no liceu lavavam a cabeça. Elas Mas nós ficavam. tínhamos aquela para dedicar à minha sogra e o locutor a tentar manter aquilo assim com ar profissional. E então, qual é o tema que quero ouvir? E ela diz feiticeira. Ou então Pima Noivos, a Manuel Tausend na Venezuela. Mas Qual é o tema? o rei era o Vai-te lavar. O rei era o Teixeirinha.
Pois. Eu vinha lá de longe, não sei quanto. Era tão giro. Hum. Mas olha, entretanto, tu avanças, vens para cá. Vamos perdendo os 55 minutos, não é? Sim, 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 sim. Sim. Deixa-me Entretanto, sim, Cristina, deixa-me pergunta só lá. perguntar-te, para voltar neste tempo todo da tua profissão. aqui temos uma diferença entre a Assembleia Regional, não falamos uns em cima dos outros, não é? Exato, obrigada. Ainda não. E não é preciso alguém estar a pôr ordem nos trabalhos. Se tu Já pudesses, pensaste porque é que os jornalistas não têm ordem? Que Geralmente quase todas as profissões têm ordem. nós temos uma comissão de carteira, que é o que mais se Claro, assemelha, claro, claro. que eu mais se assemelha ao Mas bem. porque é que nós não temos ordem? porque é impossível. Ninguém mete na ordem os jornalistas. Exatamente, porque é É verdade. impossível meter-nos na ordem. Agora diz-me uma coisa, tu nessas pessoas todas com quem tu lidaste, nas rádios onde trabalhaste, se tu pudesses escolher hoje uma pessoa dessas para estar no alpendre no fim da tarde à conversa, com quem é que tu estarias? Das pessoas que se cruzaram contigo. Infelizmente já faleceu. Foi o Armindo Abreu. É. E vocês Mas, puderam aproveitar fins de tarde enquanto eram vivos para conversar. Bastante, bastante, bastante. apesar da correria, eles era sempre um homem muito ocupado e tu também. Não, mas já em tempo de reforma, já em tempo de reforma. Já. Já. Tu tens desses tempos, não só tens boas memórias, tens também más memórias. Imensas, Imensas, não é? imensas, imensas. Pessoas de quem tu não gostes. Eu Há gosto, sempre. eu gosto de Isso toda a também gente. era pequenino. Eu gosto de toda a gente, nem toda a gente gosta de mim. E porquê é que as pessoas não haveriam de gostar de ti? Olha a pergunta. Nunca quiseste saber, nunca te preocupaste Não, com mas dou-me isso. bem com dou-me bem com os meus inimigos. E sabes quem eles são? Calculo, calculo, Calculas. calculo. Olha, Temos um pacto de amizade. sim. Hum. De todos estes anos. Há aquele salto, vocês falavam do salto para a emissora nacional. Sim, sim, Para aí, Pois, mas eu já aí. deixei de andar atrás de ti, porque tu divagas tanto que é impossível apanhar-te. Mas era para a emissora nacional. Sim, como é que tu chegas à emissora nacional? Porque eu já tinha no meu sexto ano, até no quinto, já tinha hábito de ler os jornais de Lisboa, nomeadamente a República. Quanto tempo Era depois é que um chegavam fora dos aqui? horizontes 3, da 4 ilha. dias depois? Chegava, não, uns dias pelo menos. E então um dia descobri um anúncio com um concurso para locutor de segunda classe da emissora nacional, em Lisboa, claro. Eu concorri. E quando soube da notícia, foi um gozo aqui na praça, não é? O jornal tem um jeitinho aqui para o Funchal, mas lá para Lisboa. Lá concorri, depois aquilo veio tudo no Diário do Governo, não é? O programa do concurso, os concorrentes. Eram 220 concorrentes para 6 lugares, No país todo. país todo. No país todo. Quando fiquei à vontade que eu sabia que ia chumbar, portanto era só uns diazinhos em Lisboa, gozar de Lisboa, não é? E o Bairro Alto, que eu não conhecia muito bem. Já tinha lá ido em 1966 por causa do futebol. O União foi a primeira equipa da Madeira a participar na Taça Ribeiro dos Reis, já conhecia mais ou menos de Lisboa, e as bifanas, e pensei, olha, são 3 dias de provas, são 3 dias de brincadeiras, antecipadamente sabia que ia ser reprovado, e fui à vontade. Nunca me esqueço que o júri era formado por Maria Leonor, Vera Lagoa e por um locutor chamado Dom João da Câmara. E a primeira prova foi uma prova de voz, eles estavam a uma distância de 3, 4 metros, como tu de mim, mas foi necessário um contínuo de dar a volta, trazer um envelope, era um poema, e quando eu olhei para o poema, eu conhecia perfeitamente aquele poema. Eu lá disse o poema, pronto. Dias depois saíram os resultados, reprovaram logo 200, cerca de 200, eu obviamente fui à lista dos 200, não é? À procura do seu À nome, procura que do estava convencido jornal, que tinha perdido. jornal José Xavier Barros de Freitas. Para cima, para baixo e para cima, para cima, para baixo, para cima. E nunca te encontraste. Não, mas bolas. Daquele lado que não está, Esqueceram-se de nos mim. 20, nos 20. Não está. Eu lembro que o primeiro classificado foi o já falecido Raul Durão. Olhei para os 20 e estava lá um jornal. Disse lá. Isso era um juvenal entre os seis. Isto aqui há- Deve ser outro juvenal. Deve ser outro. Deve ser outro. Deve ser Então viste o teu nome completo. completo.
e a seguir era a prova escrita. Embora eu fosse um mau aluno, os professores diziam, Juvenal, se tu estudasses eras um bom aluno, e ria-me, claro que sim, mas tinha já uma forte cultura geral. Forte cultura geral, influenciada sobretudo pela Gulbenkian, que a partir dos meus 8 anos já devorava Júlio Diniz, Sete Horas, Camilo Castelo Branco, Era aquelas carrinhas que iam pelo da campo. Tu Gulbenkian. eras um assíduo leitor, Já era não, um das assíduo leitor, carrinhas, esperavas pela já carrinha. conhecia a Era um Berlim, os serviço muito canaviais interessante e e essa história importante. toda. Como tinha uma boa cultura geral, pensei, agora a prova escrita já não me tramam, já não me tramam. E não me tramaram. Pois, Bem, que chegaste até aqui. não, faltava a terceira parte. E entre só a terceira parte da prova, disseram: o senhor encontra-se neste momento no Cais da Rocha, vai partir uma frota de bacalhoeiros para a Terra Nova, portanto, faça a reportagem. E eu fui buscar um poema de Fernando Pessoa ao Mar Salgado, quando são lágrimas de Portugal, e as lágrimas das mulheres dos pescadores mistura-se com a água do mar, blá, 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 e a Maria Leonor disse: já chega. Disse: bom, Penso, já, já foi o meu funeral. já vou de volta aí. Já vou de volta. E fiquei. Depois comunicaram-me para tomar posse a 10 de junho de 1970, no Queiras 2. Eu fui lá e pedi a transferência para o Funchal. Recordo-me que a grande Maria Leonor deu-me um grande puxão de orelhas, disse: o Parvo, o Palermo, Podias tens uma fazer grande carreira, uma oportunidade. carreira nacional, Aqui. Uma não é? oportunidade. E na altura havia diferença muito Estavam a grande. chegar aí os grandes nomes da rádio, e dei-me um grande puxão de orelhas. Se bem que a minha transferência não foi bem transferência. Continuei muito vinculado a Em Lisboa. Lisboa. Tu de vez em quando voltavas lá, Lá, voltavas. inclusive, fiz o programa da manhã durante uma larga temporada, numa altura em que nem havia televisão na parte da manhã. Tinha muitas admiradoras na Guarda, em Frete de Espada à Cinta, em Alcotim, em Almancebo, Arranjou admiradores em em todo lado. Macedo de Olha, Cavaleiros. Isso era normal os locutores de rádio terem fãs. Eu era. lembro na minha altura, não, E não, e, não não- foi há Apaixonavam-se tanto pelas tempo como na vozes, não é? tua. e não havia televisão. Imensos cantores que eu não digo o nome, e lá digo o jornal, passa-me o disco, passa. Passa, pois. Mas Móvel. eu lembro na minha altura, que é bem mais recente do que a tua, estamos a falar de 20 anos de diferença, e na Rádio Clube, de receber telefonemas de noite de bombeiros, de enfermeiros, de recepcionistas de hotel, ali tipo 11 e tal, meia-noite, a nos pedirem para passar música, eh, porque estavam finalmente em sossego, não havia muito barulho, não havia nada a ter a ver com a Ouvia-se muito música mais rádio pedida. do que Mas se isto eram ouvia os hoje. próprios cantores. Atenção. Mas era um orgulho muito grande Isto fazer rádio na Era. altura. Eram os próprios cantores, não é? Nós sentíamos muito mais, é claro que não tínhamos as pessoas ali, nós víamos, mas eu lembro-me que naquele silêncio, antes de começarmos a falar, nós sentíamos que as pessoas estavam do outro lado. Sim. A rádio tinha um impacto que hoje não tem. Tu hoje, se pudesses voltar atrás na tua carreira e na tua vida, mas vamos lá falar da carreira, mudavas o quê? Ou não mudavas nada? Para já não volto atrás. Não. Há alguma coisa de Não volto que atrás. achas que tu poderias ter feito melhor? Nós às vezes pensamos, epá, eu se hoje Tudo. tinhas feito tudo melhor? Ou não mudavas nada? Ficava... Porque acho que se aprende mesmo com Eu tenho este os momentos lema, menos bons, não é? Marina, o meu lema: voltar atrás não é caminho. Sim, ficar preso ao passado. Mas tu até tens uma vida gira. Quando olhas para trás, divertiste. Uma das coisas que nós Nem tínhamos tudo. nesta profissão, não se ganhava muito. Também não ganhávamos mal. Não me Mas queixo. nós Não me queixo. Não me queixo porque em 1970 um locutor da ganhava bem. emissora nacional já ganhava 4 contos e 900. Já era muito O mal. ordenado Já. mínimo em Portugal no 25 de Não, Abril eram 3 contos e 300. Foi Isto estabelecido existe o em ordenado 3 70. contos e Em 300. Portanto, ele 70. ganhava mais 4 anos antes do que Ganhava aquilo isso que bem. seria o ordenado mínimo E depois passámos em rapidamente para 74. 7 contos, 250. Nós éramos bem. Portanto, era... Sim, Mas, era entretanto, um tu luxo. também, além de ficaste mais tempo por cá, eu já me lembro de ti Hum. aqui, mas tu também depois não te ficaste pela rádio, tu também decidiste, olha, eu vou estudar.
E tu e Ah, mas- fizeste uma pós-graduação, Não, mas mas já fazes isso depois, mais antes da recentemente? televisão. O Alpendre Sim, não, Não, tens o outro sabe, programa, o não, sábado à noite. era o talk é show o primeiro programa em ao direto e vivo. ao vivo Sim, 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 no sim. Cine Teatro das Madalenas, Ainda era sábado no ao sítio, vivo. é exatamente sábado ao vivo. Foi o primeiro programa. Foste tu Ao que eu. vivo, sem auriculares, sem ponto, sem rede. Mas com uma experiência já de 20 anos quase Tinha, de tinha. rádio. A experiência às vezes não é tudo. Só Alguma a vez te experiência. assustou teres uma Ajuda. câmara à frente? Não, 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 É não. uma experiência diferente. Tenho mais medo das câmaras atrás. É, mas te apanha Essa é pelas costas boa. a fazer alguma coisa que não devias. Não devias. Olha, diz-me uma coisa. Não devia, mas também agora com 75 anos é uma grande falta de juízo ter juízo, não é? Sim, Era por aí que estás a eu, ver? Por isso é que não te arrependes de nada. era por aí que eu ia. O que é que te tira o sono? Alguma coisa que te tira o sono hoje em dia? Daria outra resposta. A única coisa que me faz chorar é descascar cebolas. Hum. Tu cozinhas? Pouco, Porque eu sei que mas ele tem uma vida muito ocupada, porque eu sempre que tem ligo para quatro o netos, jornal, tem tem quatro 4 netas netos, que vais buscar à escola. depois sou o Bolt. Estás a ver? Tu és o bolte da família. E depois tu vens para casa, mas de certeza que fazes chãs e coisas do género para os Aí miúdos, tenho o meu não? ginásio, E vais ao tenho o meu ginásio. ginásio, tenho a minha biblioteca. Quando fiz 50 anos, escrevi um livrinho, Pois foi. foi A Unha Encravada, que foi o primeiro a ser editado pelo Liberal. E depois o ministro Marcelo Grilo viu que não havia jornalistas a dar aulas de jornalismo nas universidades. Pois, nessa E altura. então ele, para dar formação académica aos jornalistas, foi criada a primeira pós-graduação em jornalismo no ISCTE, com nomes muito sonantes, como Diana Andringa, como Zé Pedro Castanheira, sei lá, imensos, imensos, imensos. E então eu fiz essa pós-graduação em jornalismo. O mestrado já não pude fazer, porque era muito caro, porque eu estava aqui no Funchal E terias de ir todas as semanas todas a as Lisboa. semanas. Mas Do tempo de qualquer também. maneira fiz essa pós-graduação em jornalismo no ISCTE. E tu, nessa altura, um dos temas que procuraste foi, falava-se já de corrupção no futebol. Sim, 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 sim. Foi sobretudo sobre a corrupção no futebol. Aliás, o primeiro caso de corrupção no futebol dá-se em Inglaterra em 1901. E eu dei Exatamente. por nome a essa tese, que foi orientada pelo professor Paquete Oliveira, A Bola nas Malhas que o futebol tece. Eu tento ler giro. A tua sorte é teres feito isso na altura, porque hoje em dia estarias preso, não era? Hum, Quem denuncia a corrupção no futebol é que vai preso. Nós estamos presos a tanta coisa, não é? A que é É. que tu te sentes preso? Ah, A que é que tu te sentes preso? neste momento, Sim. O que é que te a prende? vocês as duas. Até o programa acabar. É ótimo. É ótimo, da próxima meia hora é A Cristina e a promissora. Marina. Olha, Não. a Cristina e a Marina, tu gostavas mesmo muito mais de futebol, mas casos de corrupção têm sido, depois disso. Como é que tu te sentes Na, nos dias de hoje? na altura houve o caso do Paulo Rossi, Bambino Douro. Pois, Eh, a língua portuguesa não é traiçoeira, a língua é bonita, é muito não é bonita. traiçoeira, mas a corrupção, digamos, aquilo não era bem corrupção, era, Eram umas ajudazinhas. era uma compensação, era uma ajudinha, Era dar um jeito ao amigo. era uma galinha que se oferecia à professora. Pois, mas nós saltamos das galinhas para os milhões, Eu, não é? A Até corrupção está um bocado mais portanto, refinada. durante muito tempo a minha professora primária foi minha mãe. Mas antes de vir para o liceu, ela mandou-me estagiar para a Escola dos Ilhéus. E tinha feito qualquer coisa mal feita e já sabia que ia apanhar 4 bolos no dia seguinte. Pois O é. pai do, Isso foi na altura em que se batia com a régua. o pai da Nini, A palmatório. Olha, da o pai Nini da Nini, Andrade. professor José Luís. E o que é que eu fiz? Já fui para a escola no outro dia com uma cestinha de ovos. Pois que era Para E na, tentar evitar as e na quatro altura, palmadas. as e na altura de palmadas. levar os bolos, o professor mandou-me entregar os ovos à sogra, que morava perto, portanto, safado.
Safaste das É uma palmadas. forma de corrupção Mas também. não se via, é engraçado que de facto era diferente, não é? Havia corrupção, claro, sempre houve, mas não se E via, sempre haverá. haverá sempre. Uma Que há coisa agora era mais, fazer-me um favor. que há agora mais televisões. Sim, É mais Há complicou, há há mais uma, há mentira, tudo uma, se complicou. há uma frase célebre do presidente Marcelo. Aliás, eu estive num curso juntamente com o professor Marcelo em 76 durante 6 meses. Ele está em mais um ano do que eu. Qual foi a tua impressão dele nessa altura? Na altura era Não jornalista do sabias que ele fez, Expresso, não sabias que ia para Presidente da era o República. jornalista do Expresso, era famoso por terminado o curso com uma nota muito alta. Sim. em E passar informações Caravana. falsas a jornalistas também já era um vício dele. Aí era. A Vichy Soares, a célebre Vichy Soares de Paulo Portas. Ele começa no jornalismo com o Paulo Portas, Claro. no Expresso, e há dias perguntava ao presidente o que é que ele pensava do país, e ele disse: olhem para as televisões. A resposta já está aí, não é? Está bem dada, não é? Como é que, como jornalista, tu vês os dias de hoje? Já que estamos a falar da atualidade, das televisões, como é que tu vês, não só na política, Não, pá, Há muitos essa, anos, essa de bocejar antes da resposta é fantástica. passar a é, mão O na cara e jornalismo com hoje em quem dia o dá que é que eu sono. vou responder a isto? há muitos anos, numa breve conversa com o Mário Soares, eu disse: doutor, a abstenção já anda muito perto dos 30%, não acha isto mau? Eu disse: sim, a abstenção já corre para os 30%. E nas primeiras, Já ele- correu muito e depois. nas primeiras eleições para a Constituinte, a abstenção foi de 2,75, creio eu. Hoje em dia andamos aqui sempre na casa dos 40. Não, o Porquê? que é que se vê hoje? É que Há o desencanto, o desinteresse, O cansaço. o cansaço, o não acreditar que alguma coisa vai mudar, o que não isto não pode é ser. dizer, eu não vou dizer mal dos deputados nem dos políticos. Isto não é dizer mal, mas vou dizer uma verdade: há falta de qualidade. Muita, E há muitos quadros na muita. Madeira e no país que não querem a política para nada. Porque não precisam da política. Eu, por exemplo, podia ter sido perfeitamente deputado em 76, por mais do que um partido. Mas Sim, eu já ganhava mais do que um deputado. ia chatear-te para quê, não é? Eu já E não ganhava, era só isso. eu Nós, já nós ganhava teníamos, havia uma linha que dividia claramente o jornalismo da política. hoje, Eu ainda venho desse tempo. porque ser militante e ser jornalista é Nem a é mesma coisa que. compatível. Não, é compatível, mas tens que obedecer a dois patrões. Pois, convém ficar só E com um, não é? como em Lisboa eu fiz vários trabalhos durante a Assembleia Constituinte e reparei que aquilo era realmente uma seca. 3 ou 4 falavam e o resto E aqueles bocejava, longos, não é? os Oh Marina, longos discursos. deixa-me ir Cristina, diz atrás, lá. tu não podes estar a dizer que há uma linha que separa o jornalismo da política. Quando, nos anos 90, na Madeira, eu e vocês todos apanharam aquelas rancheiras do governo regional que saíam da Avenida Zarco para as inaugurações cheias de jornalistas dentro, porque o antigo presidente do governo regional, para não ficar sem palco, arranjava transporte para os jornalistas. Eu não sei onde é que tu encontras uma linha que separa, quando o próprio Eu governo era tinha antes um dos. carro à disposição dos jornalistas. Eu lembro-me que passava as inaugurações a olhar para o motorista a ver se ele bebia. Porque se ele bebesse, eu já não metia no carro com ele, porque eram inaugurações, como vocês sabem, que duravam Nós apanhámos 3, aquelas. 4, 5 horas. Claro, quando não havia, porque nós fomos inaugurar as vias rápidas. Em 2000. Eu lembro de ter inaugurado as vias rápidas. Portanto, até lá, claro, mas também, por exemplo, claro que a RTP tinha o seu próprio carro, a RDP também, Mas o mas posto nem emissor todos, não tinha, a claro, e estação aí Rádio Madeira não tinha, a aí Rádio Clube não precisavam tinha, e eles desse tipo de queriam. apoio. Estamos a falar de uma altura em que a Rádio Clube ultrapassou todas as audiências da RDP, do Rádio Madeira, do Porto Emissor, que eram as institucionais, que eram praticamente Claro. eram instituições nesta terra, e a Rádio Clube, como era a rádio local, ultrapassou todas as. Porque Oferecia música, as pessoas estavam abria à uma parte das janela, era, notícias oferecia na altura. música. E a Rádio Clube também não tinha carro. Eu lembro-me de Não, termos. Rádio Já eu Clube. estava no Jornal na Madeira e havia o carro dos jornalistas que saía sempre 3 horas antes da inauguração, Para porque poderem fazer a era uma reportagem tarde com mais perdida. tempo. Nós entrávamos às Nós 2, a tínhamos lá. inauguração era às Vida todo o 5. tempo em que se levava 5 horas a chegar
Ao com Polo do a Mar. RTP Madeira, Sim, com a sim, ao carrinha da Polo do RTP Mar. Madeira, a chegar ao Polo do Mar ou ao Porto de Muniz. As Portanto, pessoas hoje em dia não têm as pessoas noção do que têm. nós passamos. Eu acho que aí dói-me um bocado, e agora tenho que dizer isto, porque tenho vivido muito, estou agora aqui nos últimos meses cá na Madeira, mas vivi muito tempo no estrangeiro, e há uma coisa, nem jornalista, nem eu aqui estou a falar como madeirense, não tem nada a ver, nem a ver com jornalismo, nem com política, nem com nada. Não há nada que mais me doa, primeiro que mais me fizesse sentir orgulho quando quem quer que fosse, onde quer que eu estivesse, sabia, a Madeira, toda a gente conhece a Madeira. Não é só o Ronaldo, é a Madeira. Agora, o que mais me doeu nos últimos anos foi começar a ouvir perguntar o que é que se passa com a Madeira? Ai, credo, tanta corrupção. Isto dói. Sem dizer mais nada. Portanto, é a dor que nos fica quem tem orgulho e quem gosta desta terra. Como diz o Desta ilha, jornal, sempre houve, há e sempre haverá. é isso aí, e sempre haverá. O exemplo Mas pronto, que a história é isto. Agora, o que quer que aconteça, passa para lá e isto, não é o isto caso. é a aldeia global. Não é um caso de corrupção. O Jorge Coelho, que não tem culpa do acidente, Dentro dos rios. e pediu logo admissão. Exatamente. 4 de março de 2001. O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafofo, quando a queda da Árvore do Monte, ele podia ter dito claramente, com todas as letras, que não era culpado de nada, Mas era o mas como responsável. presidente assumia perfeitamente todos os atos e não empurrava para A Idalina Postrelo. a É vice-presidente. isso que se calhar nos está a faltar um bocado, que não é só, não estamos aqui sequer a falar de caráter, não é disso, mas eu acho que, o que é a tua opinião? Quando tu olhas para trás e mas para Marina, hoje, Marina, tu continuas a fugir do continua a microfone. fugir do microfone. Mas, Marina, se há uma moção de censura que está prevista no Estatuto Político Administrativo da região, é necessário ler. Não sei se toda a gente lê. Se há uma moção de censura e se há um programa do governo para aprovar. Se alteramos a data da moção de censura para depois do programa do governo, subentende-se, obviamente, Do orçamento. que o orçamento irá passar. Fica a maior parte das pessoas pensou, não é? E, naturalmente, que as pessoas, eu digo claramente. Mas não foi o que pensou o autor da moção de censura. Eu digo claramente, eu tenho muitas ganas de mudar de voto e digo frontalmente, abertamente, se houver eleições eu vou votar, o meu voto não será branco, mas está nulo, com certeza. Já chega de andarmos aqui a brincar. Exatamente, e no fundo não será esta imagem também que se passa aos mais novos que depois se desinteressam da política? Não, acho que se perdeu a paixão, a convicção. Nós estamos com problemas de convicção? Os taxas haverão sempre. Sim, sempre houve, há de haver sempre, as pessoas querem estar bem e esta do haverão sei muito mal, mas está bem, isto é falta de hábito de estar na rádio. Eu estou a dizer que taxas haverá sempre e corrida a taxas haverá sempre. As pessoas terão... Mas temos que manter uma certa dignidade. Qual é a função dos taxas? É o lume. É pôs ao lume com uma boa caldeirada. No caldeirão dos barreiros. No caldeirão dos barreiros. Eu nem sabia, só soube hoje que tu eras o autor da famosa frase do caldeirão dos barreiros. Também é uma história assim rápida. Diz lá. Ainda temos tempo? Ainda temos tempo. Temos ainda, vá lá. Era um dia muito importante, o Marítimo praticamente tinha subido finalmente à primeira divisão nacional e não foi fácil subir à primeira divisão nacional, sobretudo no tempo do Estado Novo, em que para as portas se abrirem, e foi muito complicado, e a história demora um bocado, mas eu recordo-me que nesse dia, aquele estádio tinha, não sei, tinha gente por todo o lado e mais algum. E eu estava a conversar com o Luís Calisto, que jogava no Marítimo na altura, e, a verdade seja dita, o Calisto disse-me, Juvenal, este caldeirão vai ferver. E disse, caldeirão? Olha, mesmo isso que eu queria. O caldeirão dos barreiros. No início, quando se falou no caldeirão dos barreiros, muita gente gozou até a nível nacional. E hoje em dia toda a gente usa essa... Chamar caldeirão a um campo de futebol, só do Juvenal aqui não. Mas por acaso até tinha a forma de um caldeirão. Tinha a forma de um caldeirão e com o calor. Pois debaixo da tribuna daquela... dizia o Acácio Pestana, está uma canícula. E com aquela canícula... Aí vem o Marítimo sob intensa canícula. Intensa canícula.
E nunca ninguém soube exatamente o que era a canícula, verdade? O calor. Aquilo dava, sentia logo no calor. Ele tinha aquele português aqui. Ai, tinha tão giro. Aliás, estivemos aqui frente a Tão frente. giro era. Durante muitos anos estivemos aqui frente a frente aqui, com a Casa Prestado. Mas ainda voltando atrás, então falamos aquela história. É que há pouco falaste nas rádios locais e eu sou autor de uma entrada no grande dicionário enciclopédico Olha, é da verdade, Madeira sobre a rádio madeirense. E lembramos agora da Rádio Solmar, portanto, que Era pirata em era 1988. a Rádio Pirata. Olha que Depois batia surge- bem, é muita depois gente a surge ouvir a... com o Cavaco Silva as rádios locais. Eleiras lá, Eu as lembro-me porque radiolocais. eu tinha na altura a idade de Eu agora começar gabando a um ouvir a bocadinho. rádio e Desculpa ter gabado um bocadinho, mas realmente tem. Aliás, tu vieste, porque tu fizeste parte da história do jornalismo da Madeira e Posso creio que gabar um ainda, bocadinho? ainda Podes, fazes podes. parte da história Olha, do tu também jornalismo da fizeste Madeira. também um documentário com a história do Churchill aqui na Madeira. Participei Participaste num programa. num documentário sobre o Churchill na Madeira para o canal de História Internacional. Não te sentes velho, porque já estás a fazer programas para o canal de História, pois não. Não, Já olha, vê só. tenho Experiência. 75 anos. Não, mas 75 normalmente para os anos. canais de História vão as coisas que já estão assim, O a meio Churchill caminho, já a foi. meio caminho para Mas o Não, lado. é que a realizadora tentou descrever a ação através de uma emissão de rádio. Uhum. Portanto, que seria, portanto, o que na perspectiva dela foi a rádio a acompanhar a visita do Do Churchill na Churchill à Madeira. Madeira. Portanto, eu fiz de locutor, que também colaborou a Maria a Fati. A Maria Maria de Fátima Maria de Fátima Gouveia, também temos de colaborou. trazê-la aqui um dia destes. Também, A Maria olha. de Fátima também faz parte das Também, memórias também. do jornalismo da Madeira. Marina, tens aí uma pergunta para fazer ao Juvenal? Ainda bem, Seria, Não, temos muitas tenho perguntas. muitas que nós nem não vamos conseguir fazer. já me passaram Ah, 55. Já não sei quantas é que Eu vamos. não respondi a uma pergunta há pouco. Era É o normal. Não sei se tu já reparaste. aquela viagem do Porto Muniz ao Funchal, eu não sei se disseram 6 Sim, horas. disseste, eram 6 horas, sim. Sei. Então, Pelo já é sul, pelo pelo sul, sul. pelo sul. Tu, Pelas- não sei, pelas Cristina costas de baixo. quer voltar a fazer Pelas alguma costas de pergunta? baixas. Pelas costas de baixo, por estradas perigosíssimas, que hoje já estão vedadas, mas eram tão bonitas. Olha, tu, de forma geral, olhas para trás, isto bem da tua vida, não queres, passado não interessa. Como é que tu agora vês os próximos anos? Projetos? Dizes que já arrumaste as botas? Não, Eu não acredito muito. Tens algum projeto, alguma ando coisa mais que nos da queres Havaianas. contar? Ando mais da Havaianas. Andas mais da Baianas, vais muito à praia. Não, eu estou disponível, não é? Estou disponível, mas parece-me um trabalho. Só para dar um exemplo, eu digo, isto são 200 euros. E a resposta que me dão é esta. É muito Há caro. quem faça por 20, há quem faça Exato. por 30. É verdade, é. eh, e depois faz contas, e depois não pagam, e depois faz-se complicado, contas, depois faz-se contas. Mas é engraçado, Só tu porque estás a Carolice falar também desse já tipo não- desse tipo de trabalho, porque se tu pagares uma fotografia 200 euros, as pessoas, se pedires 200 euros por uma fotografia, as pessoas pagam-te. E tem muito menos criatividade Não, do que estar a escrever há 4, três- 5, 10 folhas. há 3 anos, 2, 3 anos, o Funchal, a Madeira inteira ficou cheia de postais de Natal e eu vinha lá a fazer árvore de Natal. Isso até foi bem pago, não se lembram disso. Há coisas que eu prefiro esquecer. Não, Há coisas mesmo que eu prefiro esquecer-me. não, esqueci do Pai Natal. Não, do Pai Natal nunca acreditei, na verdade, porque apanhava-se sempre Eu- alguém a pôr as prendas na árvore no dia a Eu, seguir. eu acredito no Pai Natal. Eu também, no acreditas? coelhinho da Páscoa e tudo, não é? Se eu sou o Pai Natal, Tu és o Pai Natal lá em casa com os Vestes 4 no netos. Natal, vestes Ei, no Pai Natal, não. Como é que vais fazer o Natal já agora, muito rapidamente? Como é que vai ser o Natal agora na tua é a casa? carne de Iares para os filhos e os netos. E as És netas, casa netas, cheia. Já casa obrigaste as crianças a gostarem de carne de vinhados. Normalmente as crianças não vão muito à bola com a Canjinha carne de de galinha. vinhados. É a Estes versão, anos. é a versão bem McDonald's. Ai, a versão McDonald's. É muito mais regionalista. Até eles já fizeram um hambúrguer com o bolo do caco. Olha, diz-me uma coisa, a meio disto tudo, das milhentas de perguntas que nós temos aqui para fazer a ti e às outras pessoas, que não precisamos de fazer todas à mesma pessoa, tens um segredo que nunca tenhas contado a ninguém e vais continuar a não tê-lo contado aqui Acho hoje? que vai continuar em segredo.
Não tens? Deixava de ser segredo. Então Depois não vais deixava de ser contar. segredo, mas tens segredos, Então, sim. coisas que nunca contaste a ninguém. Não, não vale a E pena. assim, situações, pronto, então vamos lá abrir um bocadinho, tipo, vamos deixar, se não vais contar segredos, situações caricatas. Recordes? Se Hum, calhar no jornalismo, nos teus dias de rádio, no estúdio. Situações assim mais complicadas. Daquelas que te rires até hoje. É porque nós rimos imenso, nós costumávamos rir imenso nas. Sentes Tem- falta do ambiente de redação, Tenho por uma. exemplo? Das coisas que mais sinto falta, quando era um ambiente saudável. Não, aposentei-me, pronto. Ainda vim para cá, para a TSF, 6 anos. Tiveste dificuldades em mudar daquela vida ativa, Não, super, de agenda cheia, não, para casa? Ele não continua a queria trabalhar. assim, continuo, acho que gosto de escrever, não crio assim grandes dramas, não é? Tu és uma pessoa realizada, um homem realizado. Não há ninguém realizado. Completamente, não. Não há ninguém, Mas feliz. não há ninguém. Há sempre uns calos, não é? Temos Pois, sempre como uns não seja calos. nos pés, não é? Olha que com a idade, caldos e joanetas é Não, uma não, coisa Saltos que altos, não aparece. pequenos, Já saltos saltos altos altos já para um abandonei há dia de 20 festa anos. mesmo. Aconteceu-me. Eu lembro-me que na altura, um programa entre a meia-noite e as 4 da manhã, brincávamos às definições, o que é uma sogra, o que é isto, o que é aquilo, e uma noite era para definirmos o que era um suspiro, que é aquele doce. Suspiro. Para onde é Já que a Era um conversa foi bater? às 4 da manhã. E até que há uma senhora que dá uma resposta, que não posso dizer qual foi, mas que as pessoas calculam mais ou menos. Vamos. Olha, por falar em Suspiro, comer. E a suspiro. senhora suspirou Pois. nos microfones da Isso é rádio que os diretores entraram em pânico. a pensar Entraram o que é que vai aqui Foi um falar. problema grave. Lembro-me de outra. Num sábado, era um programa mais ligeiro, as interferências de verão também com o Luís Calixto. Eu disse boa tarde, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Vou almoçar hoje vou almoçar ao CDS. Não leva 10 segundos, passa o diretor. Já estou a E eu acrescentei, como disse, vou almoçar hoje ao CDS, que é a casa da sogra. à casa da sogra, que Pronto, se comia bem. Por falar em comédia, tu contracenaste com o célebre Max, No fado do lá de 30. 31. E curiosamente, recentemente fizeram uma grande homenagem ao Max, não sei quanto, pessoas que nunca falaram com o Max Na sua vida? Ouviram na vida, não é? e não pesquisaram o suficiente. E eu recordo que na primeira vez eu sabia que era uma estreia da minha parte, ele tentou gozar comigo, não é? O Max, eu conheci muito bem o Max. E eu disse, está bem, mas o Max era soldado, eu era sargento, e pôs ali o Max em sentido, tive longas conversas, longas entrevistas com o Max. Quem é que tu gostavas de ter entrevistado? Hum, Quem é que Boa gostavas de ter pergunta. entrevistado? Sei lá, não sei responder. Para ser sincero. Entrevistaste tanta E gente quem é que tu também. não gostaste de entrevistar? Não, eu entrevistava, Só que há técnicas para desmobilizar O adversário, ou até o, de casa. o entrevistado. Todos O nós temos entrevistado. pavor do entrevistado que diz sim, não, talvez, quem Mas sabe. também, São esses que nos deitam completamente abaixo. sejamos honestos. Há técnicas para desmotivar o entrevistado. Aí faço uma pergunta, Cristina. E tu estás a responder, eu olho para o lado, não sei o quê, e faço não sei o quê, e faço. E tu sentes no Sozinho. fundo a falar sozinho e perdes-te, de repente, Distraste. e de repente aparece a pergunta fatal, não é? Posso mudar. Quando o Nacional sobe à primeira divisão nacional, tanto grande festa na Choupana, e no final do jogo levaram-me o presidente do Governo Regional, Dr. Alberto Jorge Jardim, para ser entrevistado. E eu disse, doutor, hoje é um dia de grande alegria para a família nacionalista e mais uma dor de cabeça para o governo. Ele disse, até você, jornal, com essa experiência, vem com estas baboseiradas, vem com essas histórias, sem pés nem cabeça, sem pés nem cabeça, sem pés nem cabeça. Típico. E eu sempre calado, e olhava em volta, via aquela gente como pareciam figuras de cera. Mas como eu tinha o AS, deixei que o Sr. Presidente expressasse a sua opinião, não a interrompeu.
Quando ele acabou, eu disse: sabe, Sr. Presidente, esta frase não é minha. Recorda-se no passado, 8 de dezembro, no jantar do Nacional, ele já começou a se olhar meio regalado para mim. O Sr. Presidente disse: se o Nacional subir como eu espero, será um dia de grande alegria para a família nacionalista e mais uma dor de cabeça para o governo. Ou seja, Eu só estou ter a aquele, lembrar daquilo que o senhor disse, não é ter, verdade? ter aquele bloco manhoso onde há frases que as pessoas dizem hoje e não se lembram depois, não é? Que é típico, que acontece. E guardar essas frases para um dia pode ser que sirvam. Estão ali à mão, um dia pode ser que sirvam e pronto. Tu lembras, não sei se estavas de reportagem, não me recordo, a Grande Vaia dos Barreiros. Em maio de 1900. Marítimo 6, Gil Vicente, um Marítimo para a rua, Alberto João para a rua, Marítimo continua, e o Presidente do Governo foi forçado a abandonar o estádio no intervalo do jogo. Foram momentos, Foi uma vaia por momentos uma estranhos, comunicação não do é? Na altura. Foi impensável abandonar o Impensável na estádio, altura. foi na altura do Clube Único. Na altura do Clube Único. Ainda bem que se deixaram disso, porque senão, como é que o Benfica ia anular jogos na Chopana? Se houvesse um clube único, não havia tantos jogos E um repetidos. Clube Único em Lisboa. Benfica Sporting, por exemplo, o que é que não fazem? Eh, Bom, Era mais difícil de Deus descer à terra, mas pronto. Ou era mais fácil de Deus descer à terra. Eu vou lembrar-te já agora. está a precisar de terceiro. É verdade. Achas que ele, quando descesse à terra, ia aterrar mesmo aqui? Com tanto Se sítio. aterrar neste planeta já é muito Neste bom. momento. Eu gosto Ele é- muito de um célebre autor, o Aldous Huxley, que ele Hum. pergunta: será a Terra o inferno de outro planeta? Olha que Olha, não sei se será a Terra ou o Inferno de outro planeta, mas lembro-me do Inferno de 1984, em junho. Marina, lembras-te, estavas cá, não sei, estava na Rádio Madeira, no acidente na do estação Rádio autocarro. Madeira. Lembras-te, estamos quase a chegar ao fim. Vamos fazer aqui uma pequena viagem no tempo de todas as outras que tu fizeste esta manhã aqui. Em 1984, um autocarro de serviço público, ao descer a rua Pedro José de Ornelas, 2h30 da tarde, 19 de junho, embateu contra uma árvore e desse acidente foi atribuída a uma falta de travões. Esse acidente provocou mais de uma dezena de mortos em alguns jornais, porque noutros eram 8, e mais E muitos e feridos. muitos feridos, 3 deles em estado grave no dia do acidente. Ainda hoje há quem se lembra do acidente com um autocarro que era da Transfunchal, quase ninguém se lembra da Da Transfunchal, Transfunchal. que era a empresa que antecedeu a Horários do Funchal. Inicialmente os números apontavam para 8, 28 feridos. eh, eh, Havia Foi uma grande não, e tragédia. havia muito pouca informação na altura, não havia uma política de comunicação da Proteção Civil, Não havia ninguém. internet, Nem As pessoas contavam. nem O telemóvel. acidente foi em junho não de havia 84. telemóveis, nem havia internet. Foi a maior tragédia que envolveu Nessa altura. até então um veículo de transporte público. Infelizmente já tivemos mais 2 acidentes graves. Sim, Eu estava no Colégio da infelizmente. Trazinha, lembro-me de ter ouvido o embate e olharmos Estavas mesmo ali olharmos pela perto. janela e Tinhas alguém quantos ter anos? dito, tinha provavelmente 11, porque eu faço anos em dezembro. Ouvimos o barulho do autocarro a arranhar as paredes do colégio e todas as outras casas pela rua abaixo, até o cruzamento da rua de São José, que era onde ele estava a tentar entrar para controlar o autocarro, mas não conseguiu, porque ele bateu contra essa árvore. Lembro-me do motorista estar pendurado na árvore, porque Que nós horror. todos saímos de lá e saímos do colégio e fomos Para ver ver o o que é que tinha acidente, passado. vimos às freiras, que depois nos vieram agarrar pelos braços, porque realmente era uma coisa muito difícil para se ver. Era chocante, eram Eram imagens. pessoas com ferros atravessados, era o motorista em cima do. E a senhora da casa da esquina, cheia de lençóis e de toalhas. Nós olhávamos e víamos a senhora a sair com braços cheios de lençóis e toalhas para acudir aos feridos. acudir às vítimas. Onde é que tu estavas nesse dia? Estava em Lisboa e tinha um filho, o Miguel, no Colégio de Santa Teresinha com 7 anos. Ele Sim. nasceu em 77, portanto, é uma questão de fazer contas. E, obviamente, fiquei altamente preocupado, não é? Preocupado com essa situação. Eu lembro perfeitamente. Não foste fazer a cobertura e tu, Marina?
Eu estava na rádio, quem fez a cobertura foi, lembro-me, a Marina Caldas, a outra Marina, e lembro-me que nós não, por exemplo, a Estação Rádio da Madeira não tinha carro próprio, portanto havia ali Ou uma táxis rancheira para do baixo e para governo, cima. onde Não, o dava governo não táxi. tinha rancheira preparada, e então lembro-me que se fazia por telefone fixo, a reportagem, entrávamos numa mercearia qualquer perguntávamos se podíamos usar o telefone, era assim que se fazia a reportagem, quando se queria entrar em direto na rádio. São coisas que só É, aconteceram há 40 só anos e parece que aconteceram. foram há mais de 200. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, Marina. Da minha parte, Quero despeço-me agradecer de ti, ao Juvenal. Juvenal por ter vindo a este nosso primeiro podcast. Vão seguir Há coisas que todos. nos agradecem. Não se Não, agradece. Não. não se agradece. Foi tão giro ter-te aqui. Uhum. Muito obrigada. Pois é, Nós voltamos na próxima semana. chegamos ao fim deste primeiro podcast. Foi bom tê-lo desse lado e esperamos por si exatamente na próxima quinta-feira, Quinta-feira. às 19 horas aqui na antena da TSF e depois nas plataformas do Diário de Notícias. Obrigada, Juvenal, foi um gosto voltar a ver-te. Obrigada. Até para a semana. O gosto foi todo, todo, todo meu. Obrigada.